Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Henri Bugalho, Carlito Neto e o discurso anticomunista contra Ian Neves. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, tá dando o que falar ainda, né? Debate entre Humberto Matos, Ian Neves, chavos da USP e Galo. Eu gravei um vídeo aqui no canal fazendo um debate teórico. Fazendo um debate teórico, colocando ali o que eu concordo, o que eu discordo. Gente, há uma diferença muito grande entre você fazer um vídeo teórico e político, em que você diz assim, ó, eu acho que essa ideia tá errada por causa disso e disso, eu discordo dessa abordagem, eu discordo desse conceito, eu discordo dessa leitura histórica. Isso é um debate teórico, quando você está debatendo a ideia, e não a vida privada ou a individualidade da pessoa. Ainda que você possa, é parte do debate. Por exemplo, se uma pessoa diz que a prática política deve ser essa, você questionar a coerência dela entre a prática política dessa pessoa e o discurso teórico sobre a prática política, isso é parte de um debate. Você não pode se centrar na individualidade da pessoa, né? Você precisa fazer um debate sobre as ideias, sobre o programa, sobre o argumento teórico, histórico, político. O debate teórico ele é sempre válido, ele é indispensável, ele é necessário para um avanço coletivo, inclusive, dos padrões de consciência e de compreensão crítica da realidade. Frente a esse debate, porém, entre os quatro, né, entre Humberto, Ian, Chavoso e Galo, teve gente que foi para um lado pessoal. Por exemplo, o vídeo do Carlito Neto, o historiador, foi para um lado pessoal. O Carlito, em mais de meia hora de vídeo, praticamente não deu nenhum argumento. E aí, veja, não me interessa aqui debater nem positivo nem negativamente a personalidade do Ian, sabe? Para mim isso não faz sentido. O que me importa no debate do Ian são as ideias dele. É o programa político, é o que ele defende. Então, veja, o Carlito Neto, inclusive, ele fez um expediente que foi tentar criar uma contraposição entre o Ian e outros comunicadores marxistas, né? Como eu, Sabrina, Rita Von Hunt, por aí vai. Mas veja, Carlito, com todo respeito a você, viu? Todas as vezes que você comentou sobre mim, você fez comentários com estereótipos anticomunistas e desinformados. Essa foi a primeira vez que você comentou meu nome de maneira positiva, mas só porque você estava batendo no Ian. Mas, por exemplo, Carlito, e aqui eu vou tomar a liberdade de, pela primeira vez na história, deixar uma mensagem para você. Você foi para a revista Fórum, dando uma entrevista, foi perguntado sobre o racha do PCB, e você fez a fala mais absurda de todas sobre essa questão do racha do PCB. Você disse que eu e Gustavo Gaiofato fomos expulsos do PCB porque a estrutura do Estado brasileiro é uma estrutura tripartite, de três poderes, e que a gente não entende isso e ficava cobrando o Lula algo que é de responsabilidade do legislativo, e aí isso acabou dando, segundo suas palavras, problemas para o PCB e terminou com a gente sendo expulso. Veja, Carlito, é uma arrogância fenomenal você achar que uma pessoa, como é o meu caso, com mais de 10 anos de militância, com mais de 10 anos de estudo, não sei as competências básicas de cada ente do Estado burguês, que eu não sei a competência do judiciário, eu não sei a competência do legislativo e não sei a competência do executivo. Principalmente partindo do pressuposto que eu fui candidato ao governo do Estado de Pernambuco ano passado e que, modéstia à parte, fiz uma das melhores campanhas de esquerda do Brasil, que foi a campanha de esquerda, inclusive, mais bem votada aqui em Pernambuco para o governo do Estado. Né? A gente conseguiu, sem dinheiro, sem aparecer nos debates, sem estrutura, ter 3 vezes mais votos praticamente do que a candidatura do PSOL. A gente só gastou 50 mil reais em campanha, que foi basicamente doações, enquanto o PSOL gastou quase 1 milhão de campanha, foi 800 e tantos mil que o pessoal teve de dinheiro para a campanha para o governo do Estado, e foi em todos os debates a gente teve 3 vezes mais votos. Então você achar que alguém que é militante, que é estudioso, que debate, que escreve, que já concorreu a cargo para governador do Estado e tal, que eu não sei a diferença entre a competência do legislativo e do executivo, tá de sacanagem comigo.
Tá de sacanagem. Então, veja, o caso do Carlito Neto, e aí, veja, não me importa se existe alguma questão pessoal entre ele e o pessoal da Soberana, entre ele e o Ian, mas veja, o caso do Carlito Neto exemplifica muito bem a diferença entre você fazer um debate teórico, você dizer assim, ó, essa ideia tá errada por causa disso, por causa daquilo, acho que o manejo dessa categoria tá errado, acho que o debate histórico tá errado, e você fazer um ataque pessoal, você fazer um rosário de considerações negativas sobre o indivíduo, sobre a individualidade. Isso por um lado. O Henri Bugalho, ao mesmo tempo, tenta passar uma abordagem mais teórica, uma abordagem mais que tem aparência de mais refinada, mas o Henri, ele é especialista em parecer que está fazendo um debate teórico, quando na realidade ele está basicamente manejando o senso comum para argumentos rasos, simplistas e falsos anticomunistas. E aqui veja, gente, tem um elemento que é muito importante. Note, ninguém é obrigado a responder crítica, viu? Você tem o direito de escolher seu interlocutor. Você tem o direito de escolher seu interlocutor. E esse ponto eu acho que é fundamental. Certa vez, começo do ano, o Elias Jabbour estava sendo muito criticado por uma organização de esquerda, que eu não vou falar o nome, aí a galera falou, não, você tem que responder, tá com medo, não sei o quê. O Elias falou um negócio assim, ó, eu não vou responder, eu não quero, e eu tenho o direito de escolher meus interlocutores. Muita gente caiu de pau, não sei o quê. Embora eu discordasse da abordagem do Elias no debate, eu entrei nesse debate e falei assim, Elias, está certo, gente. Ninguém é obrigado a responder, não. A pessoa que escreveu uma crítica, ou que fez um vídeo, ou que fez um texto, ela escolheu fazer uma crítica àquele sujeito. O sujeito criticado ou sujeita, ele escolhe se quer responder ou não. Ninguém é obrigado a responder nada. Então, por exemplo, parece, por parte do Henri Bugalho, que há uma certa zanga do Henri Bugalho, que ele escolhe todo comunista que está mais ou menos em grande visibilidade, em hype, e aí faz a crítica, nunca é uma crítica teórica, nunca é uma crítica consistente, nunca é uma crítica boa, parece que fica puto porque ninguém responde. O Gustavo e o Ian, por exemplo, vivem sendo atacados pelo Henri Bugalho e ignoram ele, tudo certo. E tal, e aí parece que isso deixa ele mais puto, parece que faz com que ele cada vez mais queira pegar carona na extrema-direita, e ele pegou um corte do Ian, e aí veja, antes de eu entrar na parte teórica do vídeo do Henri Bugalho, isso não significa que nenhum juízo sobre o Ian, se ele responde bem, se ele responde mal, como é que ele lidar com as críticas. Veja, não estou debatendo isso. Eu já fiz uma crítica a um vídeo do Ian, a resposta do Ian, para mim, foi muito ruim. O Ian disse só que ele estava certo, que quem conhece ele e viu o vídeo entendeu o que ele quis dizer, que ele estava certo e que ele um dia ia lançar um ensaio sobre o negócio. Veja, ele não estava certo, mas não tem problema também. É direito dele responder como quiser e é direito meu criticar ou não a resposta dele. Veja, gente, é assim que funciona no mundo adulto, viu? Ninguém é obrigado a responder do jeito que o seu crítico ou o seu proponente interlocutor quer. A única obrigação que eu acho que a pessoa tem que ter é a obrigação da educação. Então, por exemplo, se alguém é educado comigo, eu acho que eu tenho que ser educado de volta. É a única obrigação. Fora disso, para mim, tá tudo livre, cada um escolhe o jeito que vai se posicionar na arena pública, cada um escolhe o jeito que vai fazer. Pois bem, qual foi a malícia do Henri Bugalho? Ele pega aquele trechozinho do Ian, que a direita ficou batendo, falando de tomada armada do Estado, e começa a bater no Ian e começa a fazer vários espantalhos. E aí vamos lá, gente, vamos dividir esse vídeo aqui por 4 teses. Eu tô viciado nesse negócio de dividir os vídeos por teses. Acho que é a primeira tese. Não quero entrar no mérito da fala em si do Ian, mas eu, que sou marxista-leninista, para mim, há um princípio do Lenin, que o Lenin fala que nem todo momento, nem toda conjuntura é um momento de luta armada, de confronto armado, mas nós precisamos sempre defender, junto à classe trabalhadora, a necessidade ardente de se armar contra a burguesia. Para mim, que sou leninista, eu não vou estar falando de luta armada aos 4 ventos, porque para mim não faz sentido dada a conjuntura brasileira, mas eu vou estar sempre legitimando, debatendo teoricamente, filosoficamente, historicamente, o direito dos explorados e oprimidos
de reagirem por qualquer meio necessário. O direito da violência revolucionária, o direito da insurreição, o direito da rebelião, destacando que a origem da violência não é nunca uma escolha dos explorados e oprimidos, que a violência é parte constitutiva, estrutural do sistema. Que você pode ser pacifista, mas isso não vai mudar o fato de que o Brasil, o país capitalista, e o mundo capitalista funciona na base da violência permanente. Então, por exemplo, tive um debate muito massa com o professor Vladimir Safat, ele está no canal da Autonomia Literária. Coloca aí na tela, Maxwell, que a gente debateu isso. Veja, a despeito da conjuntura, é tarefa de quem se propõe uma transformação radical da sociedade, uma transformação revolucionária para quem é socialista, anarquista, comunista. É a tarefa da gente defender o direito à rebelião, defender o direito à insurgência, defender a legitimidade da reação do oprimido, dizer que a reação do oprimido não é igual à violência do opressor. Então eu, enquanto leninista, porque esse é um princípio básico do leninismo, vou sempre estar debatendo teoricamente a legitimidade da violência revolucionária dos explorados e oprimidos da classe trabalhadora. A violência revolucionária, preste atenção, não é violência individual. Não é violência revolucionária, com um programa político, um processo revolucionário, num processo de resistência. Isso por um lado. E isso, para mim, parte de uma premissa bem óbvia. Gente, existe a sustentação violenta do sistema. Veja, não é uma escolha nossa. Eu já falei isso várias vezes. Eu não gosto de violência. Depois que eu fiquei adulto, eu nunca briguei na rua por situações banais. Só teve uma vez em 2019 que eu tive que me defender de 2 direitores e tal. Veja, eu nunca briguei na rua por motivo banal. Eu não, sabe, tipo, sei lá, eu não troco uma tapa com ninguém desde que eu sou adolescente. Tirando os treinos de arte marcial, mas que aí não é trocar tapa. Aí é treinamento, é no tatame, no dojo e por aí vai. Então, eu não gosto de violência. Eu tenho medo de levar um soco no meu rosto, porque o meu rosto é muito lindo. Imagina. Essa boca aqui maravilhosa, essa boca inchada, não, horrível, não gosto de violência, mas a premissa aqui é, não importa o que eu acho, o que você acha, o que sua irmã acha, o que sua mãe acha, o que seu pai acha, o que seu tio acha da violência. O capitalismo funciona na base da violência. Então, todo ano no Brasil tem mais de 50 mil pessoas assassinadas, a maioria jovens, pretos e pobres. O Brasil é um dos países que mais mata jornalistas do mundo. O Brasil é um dos países que mais mata defensores de direitos humanos no mundo. O Brasil é um dos países que mais mata em conflitos pela terra no mundo. O Brasil é um dos países que mais mata lideranças camponesas, indígenas, quilombolas no mundo. Então, assim, não importa, gente, tem milícia no Brasil, tem violência na favela, tem criança sendo assassinada com tiro de fuzil da polícia. Então, assim, não importa o que eu ou você achamos da violência. A violência existe, o capitalismo funciona na base da violência. Se você pegar os dados, por exemplo, de violência policial em todos os países capitalistas do mundo, até nos países da Europa nórdica, que tem os melhores padrões de vida dentro do sistema capitalista, vocês vão ver que as maiores vítimas de violência policial, seja agressões, seja ferimento de arma de fogo, seja assassinatos, são sempre pessoas pobres da classe trabalhadora e, normalmente, minorias sociológicas, não necessariamente minorias numéricas, porque no Brasil, pretos e pardos são maioria, né, mas são minorias sociológicas, oprimidas, exploradas e tal. Normalmente, minorias racializadas são as principais vítimas. Isso é coincidência, gente? É coincidência que nos 4 cantos do mundo, normalmente, é a classe trabalhadora e minorias racializadas dessa classe trabalhadora que são as maiores vítimas da violência do Estado? Não, gente, não é coincidência. Então, o capitalismo funciona na base da violência. Então, não é uma escolha minha ou sua. Essa é uma das maiores falácias do liberalismo. É dizer que quem defende, por exemplo, luta armada, ou que os Panteras Negras nos Estados Unidos eles estavam introduzindo a violência na cena política, ignorando que a violência está na cena política do cotidiano capitalista, a gente queira ou não, a gente acha bonito ou não, percebe? Então, essa é a primeira tese fundamental. Eu, enquanto leninista, defendo sempre o direito histórico das classes oprimidas à violência revolucionária em toda e qualquer época histórica. E não é a gente que escolhe ter violência ou não. Eu, por mim, seria perfeito a gente instalar o socialismo ganhando uma eleição, tá ligado? E aí acabar com a burguesia. Só que isso não vai acontecer. E aí, gente,
É até clichê falar isso, né? Maiores dúvidas é só olhar o que aconteceu no governo de Salvador Allende no Chile. Essa é a primeira coisa. Aí vem o segundo ponto fundamental. O Henri Bugalho, ele faz uma caricatura, porque ele cita o videozinho do Ian, ele começa a falar de violência e aí ele vai citar jihadistas islâmicos. Então veja, preste bem atenção. O Henri Bugalho, ele passa quase 10 minutos do vídeo dele, para quem assistiu, ele passa quase 10 minutos comparando basicamente o pensamento de um comunista como Ian com questões religiosas. E aí fala de jihadismo, fala de cristianismo e por aí vai. E é engraçado que na hora que o Henri Bugalho precisa pegar um exemplo de o que ele chama de extremismo, de radicalismo que gera violência, ele precisou ir para o clichê batido dos extremistas, dos jihadistas. Henri, deixa eu te dar uma informação. Desde a guerra ao terror proclamada pelo governo Bush até hoje, os Estados Unidos mataram mais de 4 milhões de pessoas. Mais de 4 milhões de pessoas. Henri, nenhuma organização fundamentalista islâmica matou mais pessoas do que o que os Estados Unidos mataram durante a guerra ao terror. Nenhuma. Henri, deixa eu te dar uma informação melhor. Se tu pegar o conjunto de operações militares dos Estados Unidos e da OTAN, junto com a União Europeia, desde a guerra ao terror proclamada pelo governo Bush até agora, e aí você colocar nessa conta as pessoas que morreram por causa das destruições. Então, por exemplo, a Líbia foi destruída e virou um caos. A Líbia destruída pelo governo Obama, né? A partir do momento que a Líbia foi destruída, milhares de líbios começaram a tentar migrar para a Europa. E aí morreram vários deles, né? Esse processo de migração. Essas mortes da migração, você tem que colocar necessariamente no contexto do ataque da OTAN à Líbia, percebe? Então são mortes relacionadas diretamente. Se a Líbia não tivesse sido destruída, não tivesse começado aquele caos de vários grupos armados disputando território, milhares daquelas pessoas não teriam que migrar, não teriam que ir embora do seu país. Compreenderam? Perfeito. Então, se você pega da guerra ao terror até agora e coloca na metodologia as consequências econômicas, as consequências de migração, não sei o quê, os Estados Unidos, a OTAN e a União Europeia mataram mais de 10 milhões de pessoas, sabe? Nenhum grupo jihadista matou 10% disso. Como é que é isso, Henrique? Aí quer dizer que na hora de pensar uma violência, tu tem que ir por jihadismo, por islamismo, é isso mesmo, é? Na hora de pensar uma fanatização para legitimar a violência, tu tem que ir por islamismo. Aí quer dizer que nesse momento, enquanto o Estado israelense está praticando um genocídio, aquele que se caminha para ser o maior massacre do século XXI em um território, né? Inclusive em um território em uma escala de tempo pequena, porque, por exemplo, Israel já matou mais gente em Gaza do que a Rússia matou em 2 anos de invasão da Ucrânia. Percebe a diferença? Tipo, tem nem um mês que Israel começou a sua política de ofensiva total. E aí Israel, nesses 20 dias mais ou menos, matou mais gente do que a Rússia na Ucrânia em 2 anos. Então, aquele que encaminha para ser o maior massacre do século XXI, aí tu precisa ir para o jihadismo, né? E aí veja só, qual é a legitimidade de você dizer que para pensar a violência revolucionária defendida pelos comunistas, tu tem que comparar com o jihadismo. Vem cá, só existe violência em grupos comunistas e jihadistas. Gente, pergunta bem simples. Como é que os Estados Unidos mantêm sua hegemonia no mundo? É só porque os Estados Unidos têm Hollywood, né, que é muito eficiente? É só porque os Estados Unidos têm um dólar? Não, eles têm Hollywood, eles têm um dólar, mas eles têm bases militares espalhadas pelo mundo inteiro, né? Eles têm capacidade de intervenção militar e intervenção militar no mundo inteiro. Eles têm operações militares no mundo inteiro, seja operações de menor envergadura terrestre, seja operações diárias, por exemplo, ataques a drones, operações de espionagem, de sabotagem, de infiltração e por aí vai. Então, veja, já é o suprassumo, o suco do liberalismo, na hora que você vai pensar em fanatização. E aí, veja, já está errado aproximar um debate comunista sobre os direitos oprimidos de reagirem por qualquer meio a
uma realidade do jihadismo. Isso em si já é um discurso anticomunista. Mas na hora de você pensar fanatização e justificação da violência, quer dizer que tu jura para mim que no mundo em que os Estados Unidos, na sua guerra ao terror, nos últimos anos, matou mais de 10 milhões de pessoas, no mundo em que a Líbia foi destroçada, no mundo em que a Síria foi destroçada, no mundo em que o Iraque foi destroçado, que o Afeganistão foi destroçado, sabe? É nesse mundo, para pensar violência, tu precisa recorrer ao jihadismo. É isso mesmo. E aí, a gente entra no terceiro ponto. Veja, o discurso do Henry, ele é tão liberal, que ele pega uma tese clássica dos neocons, dos neoconservadores dos Estados Unidos, que é comparar movimentos de esquerda com o fundamentalismo islâmico, ignorando que boa parte dos movimentos fundamentalistas que existem no mundo foram financiados e apoiados pelo Ocidente, pelo imperialismo. Pelo Ocidente, né, entre aspas. Eu já expliquei isso no vídeo do canal, bota aí na tela, Maxwell, sobre história do fundamentalismo islâmico. Mas vejam, aí em seguida o Henry vai para outra tese clássica dos neoconservadores. Aos 16 minutos do vídeo dele, quem não quiser ver o vídeo dele inteiro, nem precisa fazer isso, mas só assista dos 16 minutos aos 16 minutos e 30 segundos. Quando o Henry vai pensar o exemplo de uma revolução, de uma transformação que redundou em violência, que redundou em um novo grupo no poder, que impôs pela força, né, a sua perspectiva de sociedade, por assim dizer, o Henry dá o exemplo da Revolução Francesa, do terror jacobino, da Revolução Russa, da Revolução Chinesa e por aí vai. Mais uma vez, gente, pelo amor de Deus, vem cá, a Revolução Gloriosa na Inglaterra foi feita com o quê? Com abaixo-assinado, foi? A Revolução Americana nos Estados Unidos foi feita com o quê? Sabe, tipo, a revolução das Províncias Unidas, a libertação das Províncias Unidas do Império Habsburgo foi feita com o quê? O processo de longa duração de revolução burguesa em Portugal, como a Revolução de Avis e outros acontecimentos, foi feita com o quê? Com Rosa, foi com plebiscito, foi com abaixo-assinado. Veja, esses caras, eles pensam, e aí veja a coerência lógica deles, veja a coerência lógica. O Henry, no final do vídeo, ele fala assim, o nosso mundo é imperfeito, tem vários problemas e tal, quer dizer que o nosso mundo é imperfeito, ele não tem violência. Então, repare, quando ele vai falar do capitalismo hoje, ele simplesmente esquece que existe violência no capitalismo hoje, que não importa o que eu e você pense, o capitalismo funciona, se reproduz, se mantém baseado na violência. Ponto. Aí, quando ele apela para a história, ele tira a violência do nascimento e consolidação também do capitalismo. Então, na hora de falar de revolução violenta, a revolução violenta foi a Revolução Francesa, foi a Revolução Russa, foi a Revolução Chinesa, foi a Revolução Cubana, mas vem cá, a Revolução Americana, por exemplo, teve como consequência imediata o aceleramento do extermínio dos povos originários dos Estados Unidos, chamados vulgarmente de peles vermelhas, né? A Revolução Americana manteve e ampliou a escravidão. A Revolução Americana, gente, foi baseada na formação de uma comunidade livre dentro da perspectiva de uma etnocracia em que os povos originários e a população negra se fuderam, tá ligado? E os ingleses, né, também levaram ferro, né, gente? Inclusive, os acusados de manter fidelidade à coroa britânica, os lealistas, como eram conhecidos, vários deles foram executados, vários deles foram encarcerados e mais de 30 mil tiveram que fugir para o Canadá para não serem executados, né, pelos revolucionários estadunidenses. Porque isso é uma revolução, né, gente? Ou vocês acham que também na Revolução Gloriosa na Inglaterra morreu ninguém, né? Foi tudo na paz, né? Só morreu o rei, né? Então, veja, até na hora de fazer a narrativa histórica, o capitalismo, nosso sistema tem vários problemas. Tem, mas que problema? Só tem problema, não tem violência, não? Aí, na hora de apelar para a história, a violência intrínseca do próprio nascimento do liberalismo, do capitalismo, sai de cena. Aí o Henry faz assim, não, porque qualquer pessoa que tenta impor seu projeto, e veja, Henry, existe uma imposição de projeto. Isso que o debate liberal é muito cínico, é muito falso, é muito tosco. Porque, veja, eu respeitaria muito o liberal que dissesse assim, não, bicho, o negócio é o seguinte, sim, o capitalismo funciona na base da violência.
E aí, como diria o Max Weber, é a violência exercida de forma legítima pelo aparato do Estado, é a violência, sim, para defender a propriedade privada dos meios de produção e para defender as relações sociais baseadas no mercado privado. É isso. Eu sou liberal, eu defendo isso. Claro, eu sou um liberal democrático, eu quero reduzir essa violência ao mínimo possível, mas é isso. Então eu respeitaria esse tipo de liberal, que é, por exemplo, o caso que o Merchior fazia, o José Guilherme Merchior. Mas o Henri Bugalho, ele é o tipo de liberal que ele acha que hoje ele pode opinar sobre o que ele quiser. Não, ele pode falar merda que ele quiser. Mas, por exemplo, não pode fazer reforma agrária no Brasil, gente. Ou pode, ou eu estou mentindo. A última vez que se tentou fazer reforma agrária a sério no Brasil foi em 64, não foi? Foi o que aconteceu em 64 com o governo Jango. Teve um golpe, né? Jango morreu no exílio, teve 21 anos de ditadura. Né? O MST, quando estava no auge da luta pela terra ali, teve o quê? O massacre de Eldorado dos Carajás, não teve? A Dora Steng foi assassinada, não foi? O Chico Mendes foi assassinado, não foi? E vários outros exemplos. Pode ter reforma agrária no Brasil? Não, não pode. Não pode, porque se hoje é domingo, né? Começou um movimento fudido de luta pela terra. A maioria da classe trabalhadora do campo e da cidade decidiu que quer fazer uma reforma agrária e uma reforma urbana para mudar a relação da economia brasileira com a terra e com o território. Sabe o que é que vai acontecer? Vai acontecer um conflito armado. Acabou-se. Os latifundiários vão se armar, vão formar suas milícias, vai começar um tiroteio, vai ter tentativa de golpe de Estado, e aí quem ganhar, ou se o lado das forças populares, a classe trabalhadora ganhar, aí tem reforma agrária, tem reforma urbana. Se não, vem mais um processo como que foi o de 64. É assim, então assim, Henri, beleza, você tem liberdade para falar a merda que você quiser, mas não existe liberdade para fazer a reforma agrária. Não existe liberdade para nacionalizar os monopólios estrangeiros. Não existe liberdade para, por exemplo, questionar a mercantilização dos recursos naturais do país. Não existe essa liberdade. Toda vez que se chegou numa conjuntura política de radicalização da classe trabalhadora, em que foi colocado em questão, por exemplo, a propriedade da terra, o papel dos monopólios estrangeiros, a mercantilização dos recursos naturais em prol do enriquecimento de uma minoria nacional estrangeira, na América Latina, toda vez que chegou nessa conjuntura, teve golpe de Estado. Algumas vezes o golpe de Estado foi vitorioso, como no caso do Chile, de Salvador Allende, como no caso do Brasil de Jango. Outras vezes o golpe foi derrotado, como na Venezuela em 2002. Mas teve golpe de Estado. Ponto. E vai ter sempre. Se amanhã começa um processo de radicalização da classe trabalhadora que coloca isso em tela, vai ter uma tentativa de golpe de Estado. Se vai ser vitoriosa ou não é outra coisa. Mas a burguesia não aceita calada. Sabe? Então, pô, peraí, que liberdade? Que liberdade é essa? Percebe? Então, veja, o que o Henri fez foi tentar, basicamente, aproximar o Ian Neves de um fundamentalista islâmico, dizer que o Ian Neves meio que é o inaugurador da violência, e quem acompanha aqui meu canal sabe, gente, que eu me bato com isso há anos. Veja, não importa como você defende violência revolucionária, não sei o quê, mas veja, você não é o inaugurador da violência. A violência está posta. Ele é um dado do sistema capitalista. Ponto. Ponto. O sistema capitalista funciona baseado na violência. E deve ser muito tranquilo para o Henri, que ele termina o vídeo dele dizendo assim, não, eu não chamaria ninguém para lutar mais, e eu não quero ver que as pessoas mortas, eu não quero ver não sei o quê. Ô Henri, eu boto fé, eu também não quero ver pessoas mortas e nada disso não, mas veja, é muito fácil para você falar esse tipo de coisa, né? Porque você é branco, você é classe média, você tem muito dinheiro, não sei onde é que você tá morando agora, mas tempo que você tava morando nos infernos das Europa, longe pra caralho. Mas veja, eu sou um cara preto. Amanhã eu posso estar andando na rua, ser confundido com bandido e levar um tiro da polícia. Tá ligado? Simples assim. Simples assim. Simples assim. Simples assim. O militante do MST, que tá ouvindo esse vídeo hoje e mora numa cidade pequena, numa cidade média, pode amanhã ser morto por um jagunço. Tá ligado? Tá ligado? Amanhã, você, trabalhador, trabalhadora de uma favela do Rio de Janeiro, de uma favela da Bahia, de uma favela de São Paulo, pode amanhã estar voltando do seu trabalho, a polícia lhe abordar, tacar desgraça e espancar você e não sei o quê, e morreu. E dizer que você era traficante e plantar uma arma. Tipo assim,
Veja, existem pessoas no Brasil que realmente não estão sujeitas a morrer de forma violenta. Não estão sujeitas à violência diária do capitalismo. E para elas pode ser que se amanhã comece um movimento radicalizado no Brasil, pode ser a inauguração da violência, mas não é para mim. Não é, inclusive, para muitos de vocês. A gente, todos os dias, está sujeito à violência. A gente, todos os dias, está sujeito a ser assassinado. Eu já contei essa história para vocês várias vezes, né? Quando eu tinha 10, 11 anos, minha mãe fez a minha carteira de identidade. Por que minha mãe fez a minha carteira de identidade? Minha mãe dizia, ó, nunca saia sem um documento, porque se acontecer alguma coisa, para você não ser enterrado como indigente. O que aconteceu alguma coisa, gente? Eu ser assassinado pelo Estado. Então, uma mãe olha para seu filho de 10, 11 anos e sabe pela experiência de vida que aquela criança pode ser assassinada a qualquer momento. E ela quer, no mínimo, ter o direito de enterrar. Então, ela me ensina, com 10, 11 anos, que eu não posso nunca sair sem a minha carteira de identidade para, se acontecer alguma coisa, eu não ser enterrado como indigente. Eu sou uma criança de 10, 11 anos, gente, sendo informado pela minha mãe, a pessoa que eu mais confio no mundo, que eu podia morrer a qualquer momento e que por isso eu precisava ter a minha identidade para ter direito a um velório, sabe? E essa é a realidade do Brasil. Esse é o cotidiano do capitalismo brasileiro, sabe? Então, assim, como é? Aí quem defende luta armada, quem defende não sei o quê, essa pessoa tá inaugurando a violência? Vai se fuder, porra, vai tomar no cu. Irmão, você vive aonde? Na Escandinávia, na Suécia? Você tá vivendo aonde? Parceiro, no Brasil de verdade. Não importa o que eu ou você ache. Quem é classe trabalhadora, quem tem a pele preta, quem milita pela terra, quem está nas cidades pequenas e médias, controladas por latifundiários, por oligarquias, pode morrer de forma bárbara a qualquer momento. Esse é o Brasil real. E esse é o Brasil que esse discurso anticomunista e liberaloide nunca vai conseguir entender e oculta de você. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.